Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio do Pode Viral. Oi, Fernanda! Olá, galera! Bem empolgada com o convidado de hoje. Tenho corrupção afetiva? Tenho, Ai, meu mas estou empolgada. Será que teremos polêmica aqui nessa mesa hoje? Será? Lavação de roupa suja. Será, Brasil? Apresenta esse convidado pra gente. Gente, hoje o convidado é de casa, é da família. Toma um cafezinho comigo. Come cuscuz. Mentira, nunca fiz cuscuz pra ele. Seja bem-vindo, Rafael Manga. É uma honra ter você aqui comigo, meu amigo. Uma honra Ai, ter gente, né? vocês aqui, ser convidado também. Feliz por mais esse projeto seu. Eu sou Fernandete. É Fernandete que chama? Ah, não sei, se você Paquita, inventou, vai sei ser lá. Fernandete. Ainda, Galera, fã-clube aí. Thiago, faz alguma coisa, porra. Cria um fã-clube aí. Fernandete, Fã-clube porra. Fernandete. Não sei como é que chama. Sou Tiete mesmo. Estou muito feliz com o convite. Feliz com o espaço, com a ideia. E tô aqui. Não sei por que eu fui convidado, mas estou aqui, né? E ele é humilde. É humilde, a gente vai ver. É humilde. A gente vai. Vocês vão descobrir agora o porquê que Rafael está aqui sentado nessa mesa do Pode Viral, que é um podcast voltado para influencers, para vocês saberem as coisas que acontecem por trás das câmeras, os perrengues. Não é fácil. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Rafa. Não. Antes de a gente contar a história de Rafa, a gente tem que pedir aqui, mendigar para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Boa, gente. boa, Eu nunca boa, pedi boa, boa. nada. Estamos na Bahia. Se inscreve Boa. no nosso canal, por Joga na Bahia. favor. Se inscreve no Pode Virar aí. Ativa o sininho. Como é que faz o Escreve. negócio do sininho? Como é aquele negócio? Clica aqui, ativa Clica o aqui, sininho. ativa o tarará. sininho. Envia Sigam, pros Envia pros amigos. amigos. Compartilhe. Não custa nada. Boa. Ó, o Rafael que tá pedindo, nem sou eu, mas tá pedindo. Vamos lá, Rafa, conta um pouquinho da sua história de vida. Menina, deixa eu lhe contar. Eu sou formado em comunicação, né? Publicitário, tenho especialização em comunicação organizacional e tenho habilitação em rádio e em TV. E nas horas vagas desenvolvo alguns conteúdos, né, na internet, começou muito involuntário e ultimamente tem dado uma crescida com algumas ajudas, né, Fernanda? E é isso. E algumas pessoas dizem que eu influencio elas. E tá aí rolando, né? Tá acontecendo. Você falou, ele já trouxe aí um gancho que pra mim é muito, muito legal e muito curioso, a história de Rafa. Ele falou, né, Fernanda, porque eu acompanho desde o começo mesmo. Sim, Você tinha um perfil sim. que Tinha tinha quantos? 17 mil seguidores. 17 mil seguidores. Era um perfil que tinha uma boa visibilidade Sim. durante um bom tempo. Sim. E aí, com as mudanças, né, as coisas foram mudando no Instagram, eles foram barrando vários processos. O perfil não entregava mais como o Rafa queria. E aí, Rafa ficou incomodado com aquilo, né? Incomodado com aquilo. E zerou, simplesmente. Ele começou do zero. Eu quero que você traga essa experiência pra galera que tá assistindo. Gente, ó. Rafa, ele é muito modesto mesmo, né? De dizer que algumas pessoas dizem que ele influencia e que nas horas vagas ele faz alguns conteúdos. Se vocês não acompanham o Rafael, aproveitem. Vão lá no perfil de Rafael Manga. Tem conteúdo, mas não é conteúdo qualquer, não. É conteúdo da área cultural. Sim. Que lhe dá uma aula. Então, assim, eu realmente sugiro para as pessoas que estão aqui assistindo a gente,
Vá lá, siga essa figura. Rafael é muito conteúdo bom, muito conteúdo bom. Mas conte um pouquinho pra gente Dá o como foi arroba esse... dele, dá o arroba dele. Rafael Manga, arroba Rafael Manga. Não, Rafael Manga. Underline oficial. Exatamente, é você dando errado, tá vendo aí? Gente, pera aí. Foca em Anne. Fala o arroba dele, Anne. Arroba Rafael Manga, underline oficial. Isso. Fechou. E é isso. Minha gente, assim, olha, eu sou formado em comunicação. E no meu perfil anterior, a gente fazia muito teste, né? Fazia muito curso. Muito teste. E tinha um nicho diferente. Eu demorei um século para entender essa coisa de nicho. Mesmo sendo de área de comunicação, de publicidade. Como eu sou uma pessoa que faço muita coisa, por exemplo, quando eu comecei meu Instagram, eu era assessor parlamentar. Fui candidato a vereador. Sempre fui conselheiro do Lodum, sempre lidei com faço teatro, lidado com música, com a questão da comunidade, envolvido com política. Então, para mim, mesmo sendo de comunicação, era muito difícil você fechar um nicho só, porque eu faço muitas coisas. É muito plural, né? Muito plural. E ainda tem algumas coisas que são minhas, muito minhas mesmo, que é sobre ser um pai presente, gostar de ser pai, ter um trabalho na comunidade com criança, incentivar a leitura, algumas coisas. Descoberto do dia a dia em casa, essa coisa do homem que se cuida e tal, da negritude. Então era muita coisa, né? São muitas coisas. São muitos nichos, Muitos nichos, né? Que geram uma crise de identidade, de formação de personalidade. Quem é essa pessoa que entra na faculdade, a gente muda completamente o nosso sentido. E quando é da área, então, é mais criterioso ainda, né? Porra! Pode xingar, né? Pode. O que eu vou abordar? O que eu vou falar? Quem é esse Rafael? Então, primeiro tinha essa confusão, né? E aí a gente começa a estudar, experimentar um monte de coisa com uma salada de fruta. Rafael Manga, salada de fruta, meio um monte de coisa. E aí começam aqueles testes, né? Primeiro aquela coisa de quem segue, quem deixa de seguir. Aí você vai naquele aplicativo e se inscreve. Para ter curiosidade de quem segue e deixa de seguir. Segundo, aqueles aplicativos que faziam... Como a gente queria linkar uma conta com a outra, aí criava esse aplicativo na época, que você, por exemplo, eu sou do Lodum, conselheiro do Lodum, e queria que as pessoas do Lodum me seguiam. Ao invés de eu produzir um conteúdo para aquele público e atrair ele, a gente pegava, vinculava as contas e começava a chegar às pessoas. E tinha um erro brutal, que era esse aplicativo de mandar seguir as pessoas, ao entendimento que a gente tinha na época. Manda seguir as pessoas do Lodum, depois deixa de seguir. Automação. Naquele momento que a automação era muito massa. Mas tinha dois problemas. Um, antes da mudança da política do Instagram, era as pessoas se sentirem desprestigiadas, porque foram enganadas, né? Sim. Você seguia aquela pessoa. Sim, depois. Essa mesma situação de saber quem me seguia e já ia seguir, a pessoa também tinha. Tinha essa opção de querer procurar saber quem seguiu ela, que deixou de seguir. Né? Então ficou uma conta muito bugada. Além de não ter um nicho definido, não sabia para onde eu ia. Uma hora eu estava colocando como apresentador de programa de Catada de Cultura, outra hora como conselheiro do Lodum, outra hora como político, outra hora como assessor, outra hora como um comunicador, outra hora como pai, e não criava uma identidade com as pessoas. Você era tudo aquilo. Tudo aquilo. Ainda continua sendo. Não deixa de ser, exatamente. Não deixa de ser. Exatamente. Mas hoje você tem um direcionamento de comunicação, né? Um recorte de nicho. Aí foi que Nanda me convidou para fazer uma mentoria. Nanda eu. Essa aqui, Nanda. Me convidou para fazer uma mentoria. E foi numa época que foi uma confusão muito grande de posicionamento, de entender o que era o fluxo da internet, como é que ela funciona, E tem um problema que, quando a gente é da área de comunicação e entende, ou tem um mínimo entendimento, que é de saber qual é o nosso objetivo com cada rede. Perfeito. Né? Porque você pode ser tudo. Exato. Pode ser tudo. E a gente que é de comunicação, a gente sabe que a gente não cria nada sem objetivo. Senão, Não faz sentido. Não faz sentido. Para além de quem eu sou, é para quem eu quero comunicar, o que é que eu quero com aquilo. E qual é a entrega que eu quero ter daquilo. Por mais que sejam muitas coisas, né? Você pode brincar, mas tem que ter um direcionamento. E aí, quando eu comecei a entender isso, primeiro com a queda do Instagram, das redes sociais, por causa da política, né? Quem usou aplicativo, quem usou automação. E não era automação, não era compra de seguidores. Isso é uma outra discussão. Isso. Era automação da coisa, não era uma coisa orgânica. Que deu certo por muito tempo. Que deu certo, era massa. Exatamente. Mas naquela época, o engajamento não contava, só contava os números. Sim. Perfeito. Né? Foi mudando o Exatamente. comportamento, né? O consumidor
foi mudando exatamente seu comportamento ali dentro, de como queria receber, o que é que ele queria receber ali, qual era o conteúdo que ele queria seguir. Hoje, inclusive, a gente tem a opção de escolher o perfil que a gente quer receber o conteúdo. Desse perfil eu quero receber o conteúdo desse perfil. Eu até sigo aquele perfil, mas não necessariamente eu recebo o conteúdo daquele perfil, não me interessa. Perfeito. Então, hoje a gente consegue fazer esse mapeamento melhor. Você falou uma coisa também assim, muito curiosa aí, Rafa, que é o aplicativo, que eu acho isso a maior loucura, assim, isso é a maior cilada, o aplicativo para saber quem deixou de seguir quem. A gente entra em um Extremamente redemoinho. perigoso. É porque a internet, eu tenho falado sobre isso, ele é um ambiente muito solitário, que limita você muitas vezes, né? É um ponto de vista importante. Ela limita você. Se você não tomar cuidado com o que a internet propicia a você, você entra num caminho sem volta. Primeiro é achar que você é o popstar, o superstar, que entende tudo e fala sobre tudo, que é essa crise que tá dando aí, gerenciamento de crise de várias coisas. E sobre aquelas coisas do que você acha que é. Aí eu acho que, mas eu não vou emitir opinião, ou se eu devo. E a outra é aquela coisa que a gente fala, é constituir autoridade sobre o assunto. Às vezes você tem até um repertório para falar sobre aquilo, mas você acha que não tem. Porque você acha que ninguém está falando com você. Sim. Eu mesmo tenho posso falar a você daqui, eu tenho série de bloqueios de algumas coisas. Antes de falar sobre alguma coisa, é isso mesmo? Esse assunto vai me trazer um retorno? Sim. Essa opinião, pra que eu vou falar sobre isso, né? Porque tem muito essa coisa de onda da onda. Ah, todo mundo tá falando sobre isso, eu quero falar sobre isso. Né? E quem é que eu quero atingir com isso? Perfeito. Porque eu vejo, por exemplo, a gente começa a crescer um pouquinho na internet, aí aparece alguém querendo fazer uma parceria. Mas essa parceria é interessante pra mim? É interessante pra mim ficar recebendo um monte de comida em casa? Ou consumir uma coisa que nem uso? Ou que eu nem quero? Só para alimentar o ego de dizer eu sou influência e as marcas estão me procurando para que eu consiga propagar a marca delas? É muito ego. É um E trabalho a gente falou isso aqui semana passada com Magali, né? Esse trabalho que a gente precisa ter de filtrar mesmo as publis, as coisas que a gente quer ter no nosso perfil. Porque a gente tá falando para um público que gosta da gente e que precisa também se identificar com aquela marca. Perfeito. Né? Se a gente pega qualquer coisa para poder divulgar ali só porque eu sou influenciador, só porque eu quero ganhar um dinheiro com aquilo, a gente deixa a desejar pro público que segue a gente. E toda essa dúvida ficava dentro daquela bolha que eu tinha. Primeiro porque começou a mudar a política do Instagram e as pessoas começaram a se preocupar com quem interagia com ela e com o que você entregava. As marcas, as empresas, as pessoas começaram a mudar seu posicionamento e pensar com o que ela entrega. E meu Instagram já não entregava porque eu queria. Primeiro porque aquelas pessoas que eu fiz o cruzamento, elas já não estavam mais no meu nicho social. Eu não trabalhava mais para aquelas pessoas. Eu não queria mais debater sobre aquilo. Sim. E tinha muita gente, por exemplo, um exemplo na época. Eu queria ser candidato a vereador e queria que, na minha cabeça, que automaticamente, para quem eu trabalhar, votaria em mim. Eu fui candidato a vereador em Salvador. Tinha pessoas de Camaçari, de fora de Camaçari, Sim. porque era um deputado estadual, um deputado federal. Sim. No Lodum em específico, tinham pessoas daqui de Salvador, mas tinha pessoas do mundo todo, que é uma banda inteiro, mundial. Exatamente. Perfeito. Certo? Então, era uma coisa que estava destoante. Então, as pessoas estavam ali, mas já não tinha interesse no meu perfil, que estava muito... Não é que o conteúdo não fosse interessante, mas o público não era aquilo. E quando eu vi aquela entrega, e quando eu vi Fernanda falar comigo na mentoria, com aquela galera, porque outra coisa que a internet tem muito, que é importante, é a gente se ouvir. Às vezes o que Fernanda faz é muito legal, mas não cabe pra mim. Sim, exatamente. Perfeito. Não cabe. Agora, até você ter esse entendimento, é uma confusão mental generalizada. E depois, a outra coisa que a gente descobriu nas mentorias, nas palestras, é que nem sempre é interessante surfar na onda. Sacou? Legal. O time de fulano não é o time de ciclano. Você tem uma conexão. E a outra coisa que a gente vai descobrir com o tempo é que as pessoas querem saber de você. Eu costumo dizer que rede social é fofoca. Agora é você que vai continuar a fofoca disso que você quer. Legal. É storytelling puro, né? Storytelling puro. E tem umas coisas que a gente começa a perceber depois, porque tudo isso que você falou é super válido. Não é que suas estratégias foram as piores. Naquele momento eram estratégias válidas e que a gente, como pessoas que trabalham com marketing, que trabalham com publicidade, inclusive orientava. Não, vamos fazer dessa forma porque tá dando certo. Muita gente conseguiu ganhar muito seguidor, muita gente conseguiu crescer redes nesse nível. Mas que com o tempo, com a atualização
atualização das redes sociais, com a atualização do comportamento das pessoas, isso tudo foi mudando. E a gente precisa mudar também com a evolução das coisas, né? Aí eu queria voltar um pouquinho no seu contexto. Eu gosto de trazer um princípio das coisas. Eu quero saber como é que você chegou a conquistar esse público nesta rede, né? E por que esse público naquele momento não era assim tão interessante para você, mas de repente você fez uma nova rede e aquele público, ou um novo público, conseguiu de novo ser atraído pelo seu conteúdo. Olha, tem duas coisas aí. Não é que aquele público não era atraente para mim. Ele até era, mas eu não gostava da entrega. Sim, dos Não números, das chegava para as pessoas que eu métricas. queria. Perfeito. Não chegava para as pessoas que eu queria. Não falava com as pessoas que eu queria comunicar. Perfeito. Não era o seu Em vez de público, culpar né? as pessoas, eu fiquei me argumentando durante um tempo, porque tem que ter esse tempo, né? Os cristãos falam que a gente ora e espera a bonança chegar, que é o conteúdo. A inquietação, sair do lugar comum, saber como é que mexe. Eu fiquei me perguntando, me testava uma coisa, testava outra, e tem uma coisa que também falava no momento. Eu tô vendendo aqui a situação. Né? Gente, ó, ele tá vendendo qualquer coisa, mentoria, pode me chamar. Vocês também, todos de vocês aqui. A gente aqui é vindo é casar. E aí- também, tá, gente? E aí, o que a gente fazia? Eu comecei a monitorar. Eu falei, poxa, não é só sobre o que eu estou produzindo. Tem alguma coisa errada aqui. Você sozinho conseguiu identificar Não isso. sozinho, não, com a mentoria. Você tá, Entendi. Você está deixando Não, meu trabalho de Amiga, lado? Eu tô pegando o gancho pra ele falar de você. Você não tá entendendo. Aquela coisa que não é possível, pô. Eu tava na TV, depois eu comecei a fazer catado de cultura, depois eu fui pra TV baiana fazer. Como é que não tem entrega? As pessoas me reconhecem na rua e não tem entrega, tem uma coisa errada aí. Sim. Nanda, tem uma coisa errada aí. Ela, não, Rafa, vamos fazer. E tenta interação. E tem um problema que até hoje tenho que me livrar disso, inclusive, que é o medo da interação. O medo da interação é um vilão. Sabe? Eu tinha medo de abrir uma caixinha e de alguém me perguntar alguma coisa que eu não queria responder. Eu só não responder. Exatamente. A rede social perfeito. recorte daquilo que você quer postar. E outra coisa, por ser da comunicação e ser social media durante um tempo, eu consegui encorajar outras pessoas, mas não conseguiam fazer pra mim. Sim. Imagina. Santo de casa não faz milagre. E tem um outro problema que é a ideia que fica só na sua cabeça e depois você fica com raiva porque poderia botar aquilo em prática e que não fez no momento que era pra fazer. Sim. Porque tem que ser perfeitinho, porque tem que ser instagramável, Exato. porque tem que ser carne. E aí você vê o afã do TikTok hoje e do Reels com coisas Simples. do cachorro. Sim. A risadinha. Exatamente. Agora, essa descoberta é uma descoberta na prática. Só descobre na prática. Eu queria puxar um gancho aqui, Rafa, só para falar para as pessoas que estão nos assistindo o quanto é importante o recorte do nicho. Por exemplo, Rafa começou aqui falando que ele era plural, ele é plural, só que nas redes dele aquilo ficava muito confuso. Ele conseguia falar com determinadas pessoas, mas não conseguia atingir quem realmente ele queria. E a virada de chave do perfil de Rafael para onde ele está hoje, por exemplo, o perfil dele antigamente tinha 17 mil, mas não respondia do jeito que ele queria. Hoje ele tem um perfil de 13? 11, né? É. 11 mil seguidores orgânicos, que fique claro isso, orgânicos, que entrega bem pra caramba. Bem pra caramba. E isso aconteceu com a coragem dele, né? De desativar um perfil É isso. e zerar o game todo e falar, não, eu vou começar do zero e vou mudar o jogo aqui agora. E quando ele teve coragem de assumir o nicho propriamente dito. Hoje fica muito claro, Rafa, e aqui eu quero lhe parabenizar em público, que fica muito claro o seu nicho hoje cultural e da forma que você tem feito com maestria. De verdade mesmo. Tem uma preocupação, né? É muito bom chegar no perfil de Rafael e pegar um vídeo ele falando de João Jorge, por exemplo, que foi um vídeo que estourou. Você escuta ele falando sobre uma figura que a gente já conhece em uma outra perspectiva e de uma forma bem gostosa de ouvir, sabe? Porque a internet, ela tá cansativa. Então tudo que a gente quer é algo que deixa a gente mais tranquilo pra assistir uma coisa, sabe? Uma coisa mais gostosa, uma coisa mais divertida, uma coisa mais leve. E ele traz essa leveza. Então, parabéns. Assistir cultura vindo de Rafael. E Anne falou uma coisa mais cedo. Tem uma coisa que é específica, né? Cultura daqui. Daqui. Cultura da Bahia. Da Bahia. Daqui. E que Bahia é essa?
Essa é a minha inquietação. O projeto que eu já tive com o Fernanda, que era o Catálogo de Cultura, que surge desse lugar, qual é a Bahia que eu quero imprimir? Qual é a Salvador que eu quero imprimir? Qual é o contraponto que eu quero imprimir? E todos os meus posicionamentos geralmente são esses. Eu geralmente não gosto de sempre a opinião, mas eu quero ouvir a sua. Quero ouvir a perspectiva que você traz. Porque as pessoas, elas querem ser participantes da situação. Elas querem interagir, elas querem ser aguçadas de E interagir. a internet permite isso o tempo Permite todo. isso. Exatamente. Aí a gente tem uma coisa, tem que tomar até cuidado como é que eu vou falar isso, que é esse afã de meio mundo de influenciador, que tá fugindo, e pererê, e de humor, por exemplo. Eu sou um cara que eu venho do teatro. Eu saberia fazer esse tipo de humor. Uhum. Mas não é o meu humor. Sim. Não lhe Sabe? cabe. Não me cabe pela formação que eu tive. Não tenho nada contra. Eu acho que bacana que as pessoas cresceram com isso, mas eu não julgo. Mas não faria. Eu não faria. Não me sinto Sim. bem com isso. E é importante entender isso. É o trato que eu dou. Sim. Não menosprezo, eu acho que é bacana, que é legal, que dá resultado. E se ok, te deixa confortável você É. fazendo aquilo, sabe? né? E aí é muito aquele campo que eu falei, da internet, como ela se comporta. Vai ter coisa que você vai fazer, que você vai achar que é uma merda, porque o cara não interagiu, Uhum. que você acha que é uma merda, porque você acha que é uma merda. Porque você acha que tá passando vergonha, porque você acha que alguém tá julgando, e você que tá se julgando. É verdade. Porque as pessoas que não gostam do seu conteúdo têm a opção de não seguir. Exatamente. Verdade. Deixa de Perfeito. seguir. Não quero. Perfeito. Verdade. Né? E que não é parâmetro para gostar ou não gostar da pessoa, só não gosta do conteúdo dela. E hoje em dia a gente se prende muito ao algoritmo, né? Então, às vezes, a gente produz um conteúdo não pensando no que o público vai dizer, não pensando naquilo que eu quero expressar, mas pensando em como isso vai viralizar. Perfeito. Pensando em como, pô, isso aqui vai viralizar porque a frase tá chamando atenção, porque eu tô fazendo alguma coisa aqui no início do vídeo que vai prender a atenção da outra pessoa. Então, de repente, nem aquilo que você quer falar, mas você tá fazendo pensando no retorno numérico, no retorno de métricas que aquilo vai dar pro seu perfil. E pegando um gancho disso aí que a Anne falou, perfeita, sua colocação perfeita. Tem criadores de conteúdo que estão criando os conteúdos em cima de outros criadores. Sim. Ou seja, às vezes pegam Reels que para Perfeito. Rafael bombou, por exemplo. Vamos lá falar de novo do Reels do Olodum, certo? Deu super certo. 500 mil visualizações? 500 mil visualizações. Estourado. Aí eu estou como blogueira agora, influencer, e porra, se deu certo pra ele, também vai dar certo pra Sim. mim. Porque se é um conteúdo que deu certo, viralizou, e eu vou lá e faço. E o que acontece muito, que tem acontecido muito com a galera que tá trabalhando com internet, influencer, blogueiro, frustração. Sim. Porque o que dá certo pra um não necessariamente dá certo pra outro. É sobre E é isso. por isso Exatamente. a importância do nicho. O nicho não faz você perder clientes, perder visualizações. Muito pelo contrário. Ele filtra quem de fato precisa receber o seu conteúdo e como precisa receber o seu conteúdo, de que forma você pode abordar aquele conteúdo. Você começa a fazer o recorte real do que de fato você pode entregar com o seu perfil. E não ficar fazendo coxa de retalhos. E ter certeza do que é que você quer alcançar com aquilo, muito claro pra você. E é uma coisa que é difícil. É difícil. É muito difícil, não é fácil. Aí quando eu tive essa decisão, eu passei dias, rapaz. Tanto que até hoje eu não desativei o outro perfil totalmente, por uma questão de memória. Eu vou chegar lá pra dizer por que essa Histórico, memória. né? A memória que tá ali arquivadinho e muitas vezes no meu TBT é meu conteúdo que tá ali. E eu tive uma prova, depois eu vou contar essa história a vocês, e o quanto dá certo quando o nicho tá ramificado. Quando você percebe o que dá. Aí eu comecei a construir. Muito paradinho, comecei a botar minhas fotos, olha, eu tô aqui nesse perfil, agora devagar. E comecei a fazer algumas coisas que eu já fazia. Eu sempre gostei muito eu sou apaixonado por Rita Batista, gosto muito dela. E eu gosto das coisas do toque dela. Então eu me inspiro muito nas coisas que ela fala. Não no que ela faz igual, mas tem coisas Sim, que a gente se assemelha, que eu posso falar do Sim, meu jeito. claro. Essa amiga dele já bebeu água hoje, terminou virando uma marca minha. Mas é dela, sempre falo. Olha, essa aqui brigou com começou brincando por Rita. E aí comecei, e aí minha gente, não sei o quê. Então, porque são coisas cotidianas que eu descobri nessa migração que o óbvio funciona melhor. A melhor coisa que funciona é o óbvio. Exato. Lavar as mãos na pandemia, lavar as frutas, beber água, fazer academia, fazer meditação, é o que dá resultado. É o Testemunhal, clichêzão, o né? testemunhal interage pra caramba. Pra caramba, exatamente.
Eu odeio. É vida real. Eu não gosto vida do supermercado. É o que as pessoas vivem, né? Falando em vida real, inclusive, você tem um lance do café É. Todo domingo. todo domingo E no a seu galera- bairro, né? A galera viaja naquilo. Não é nada demais, domingo. Tô aqui, Não é nada. viu? Gente, não Tô é nada aqui. demais. Gente. Peraí. Tô aqui. Anne, Conta como não é direito. nada demais, como assim? Ele fala, tô aqui, e aí posta umas comidas, uns munguzá. Eu vi, Ah, meu gosto- Deus do céu. Rapaz, a cara, nunca provei, mas tem uma cara boa. Eu vi domingo, foi domingo que você Todo postou. domingo. eu É, vi. todo domingo. Dá vontade de ir Dá, lá, muito, velho. Isso, claro. isso é dele. E eu tenho certeza que muita gente pergunta onde é, ou como... Todo domingo é essa agonia. Eu Onde é? Eu quero saber, não sei o quê. E aconteceu o seguinte: a gente tem um grupo de mais ou menos uns E 10 não é amigos, todo domingo E vai. não é publi, né? não é Todo, não é publi. publi. 10 amigos, todo dia se reúne lá. Que massa. A gente Não criou é um publi. hábito ali naquela comunidade, daquelas pessoas de estar ali naquele Ô, lugar Rafa, tomando tudo café. bem que não é publi, mas nesse momento, o Tiago é a terceira pessoa daqui, viu, gente? Vocês não veem, mas ele existe. Ele está por trás das câmeras. Tiago mandou uma mensagem aqui no meu celular. 30 minutos, faz a publi. Não é publi, mas tem uma publi aqui. Ah, então. Não é publi, Thiago, ainda, não é publi. Ah, que massa. É publi, Tiago, é publi. Tô Ah, essa pagando é a publi, tô pagando as Essa é a contas. publi. A gente tá pagando as contas. Rafa, aqui no Pode Viral a gente tem algumas marcas parceiras que acreditaram no projeto, que trouxeram as marcas aqui para dentro. Então a gente tá sempre fazendo o link com o convidado e a marca para que a gente consiga trazer alguns mimos para vocês, né? Trazer aqui para vocês coisas legais. Uma interação. E também é um modo da gente estar incentivando essa troca. Influencers que não são dos 100 mil seguidores, nem empresas que são dos 100 mil seguidores, Sim. mas que consigam fazer essa troca, essa coisa saudável. E uma coisa que a Anne trouxe aqui mais cedo e que faz total sentido é você analisar, essa marca tem a ver com o convidado? E então, por isso, hoje a Via Óculos, Minha parceira que é também, a- viu? Ah, que é a parceira aqui do Pode Viral. A gente agradece demais essa parceria, acreditou no projeto, disse, não, vou lá, vou agarrar Muito obrigada, essa... Via Óculos. E aí a gente fica muito feliz com essa interação. E quando eles ficaram sabendo que você era o convidado, disse, de jeito nenhum, outra marca. A Via Então, Óculos é maravilhosa. Tá aqui o seu recebido, Ah, certo? que maravilha, Pode abrir, que a gente maravilha. quer Por ver. favor, tô curiosa. Demorou também, é meu parceiro. Que lindo, olha isso. Olha que lindo. Olha Olha que que lindo. lindo. Olha, viu? eu sou apaixonado por essas coisas aqui, ó. Essas coisas Ah. criativas, essa coisa tipo de papelzinho, não É. sei o que, essa caixinha que tem A muito Via Óculos ver. conhece Rafael, viu? Conheço. Conhece Rafael. Ai, que coisa linda. Coisa linda. Eu sou apaixonado. É isso aqui mesmo. Duas parceiras apaixonantes no atendimento, uma coisa maravilhosa. Que lindo. Maravilhosa. Eu tenho um monte de foto com óculos muito parecido com esse e eu perdi o meu. E Uau. aí eu tava, poxa, fiquei feliz, muito feliz. Acertou em cheio, Via Óculos. Deixar até aqui para vocês fazerem propaganda. Madeira tratada, material, olha, gente. É só publi de rapaz, já é E assim, cliente. independente de publi, eu tive a felicidade, na verdade, com a Via Óculos, foi o seguinte. Eu queria fazer um óculos e ela foi fazer o atendimento comigo. E no final que ela estabeleceu a parceria. Foi muito legal, eu gostei muito do reconhecimento. Legal. Um atendimento muito legal, ela tem uma coisa... Carla eu é atendi- sensacional, Carla, né? Carla é maravilhosa. Atendimento onde você tiver, ela foi comigo, falei que tava abafado, de verdade mesmo, independente de ser publi, né? Tem que valorizar, Uhum. falar, dar o testemunhal que a gente tava falando. Me procurou, não, vamos lá, foi no shopping comigo, marcou, sentou, escolheu as possibilidades de óculos. E eu tenho indicado para todo mundo, de verdade. A gente que até recentemente... Essa parceria é um pessoal muito bacana, tanto da Demoroche também, que é muito legal. a Eles, na qualidade. verdade, agora estão como representantes oficiais da Que Demoroche. massa, que É. massa, uma parceria de Então, sucesso. assim, Show de a bola. Via Óculos agora é representante oficial da Demoroche, que são óculos de madeira tratadas, né? tudo De certinho. forma Que maravilha. Ecologicamente. ecologicamente correta, boa. Tá me fugindo a palavra, você me ajudou. Faz parte, né? Tem que falar que é lindo, gente. Olha o É design disso, lindo, e assim, tem vários, né, Rafa? Assim, Várias opções. E esse marronzinho, eu gosto dessa paleta, viu? Essa paleta É, madeirada, é bem minha cara, minha pegada é essa aí.
E é isso. A gente tava por onde mesmo, né, gente? Só pra entender. Mas você gostou da publi, né? Porra. A gente foi na publi. Gostei, vou E guardar já aqui. pra aproveitar a bagunça que tá aqui, tem um Você tá negócio que bagunçando. Rafa. Tem um negócio que Rafa tá fazendo lá, disse: ó, eu quero pegar o pessoal essas crianças aí que não sabem o que é Páscoa. Ah, conta pra gente, Rafa, como é esse projeto seu? É aquela coisa do viés social que eu sempre falei, né? Tem umas coisas que não saem dessa coisa minha, que é do lugar de onde a gente vem, velho. Olha, tá aprendendo Vai sair aqui da uma cartola. coisa Vai aqui. sair aqui da cartola. É assim. A minha família é uma família que veio de uma origem muito humilde. Mas ainda assim, eles sempre tiveram um trabalho social da comunidade. Eu valorizo muito a relação que a gente tem com o nosso bairro, com as pessoas. E isso despertou um lado social meu. Eu gosto de fazer trabalho social. É uma marca minha. Eu comecei a fazer trabalho social no meu bairro com 9 anos de idade. Porque a gente acende na vida, dá uma melhora na vida, e quando a gente tem um compromisso de irmandade, aquela coisa do Ubuntu mesmo, eu sou porque nós somos, a gente quer ajudar as pessoas. E durante um tempo na minha vida, eu fui a criança que olhava. Estava inserido em um processo da vida, que minha mãe ascendeu na vida, mas não tinha as mesmas condições que meus colegas naquele ambiente, naquele ciclo social. E quando eu tinha, eu sempre quis repartir. Então isso levei para a vida e eu entendo que, para além das religiões, essas datas marcam muito as pessoas. É verdade. Não é só sobre ser solidário. Talvez para você a Páscoa não tenha muito sentido, mas para a criança tem, porque é o momento dela. Tem. E não é porque o pai dela não tem condições de dar, muitas vezes, mas é porque pro pai dela é menos importante. Sim. Ou porque ele deu prioridade a outra coisa, ou porque ele acha que não é legal ter, vou gastar X com o ovo da Páscoa. E não é sobre isso. É sobre a criança saber que a Páscoa é um momento importante, confraternizar. Sim. E é um momento também do seu vizinho do lado, até ele conhecer, porque ele vai para aquela brincadeira levar o filho dele. É aquele momento que o seu filho vai conhecer o filho da outra vizinha. É aquele momento que ele vai ter o contato com uma brincadeira que é incentivada pela cultura naquele momento, quebra-pote, que ele não sabe o que é quebra-pote, porque não é da época dele, mas vai reviver isso. E que o pai dele que brincou disso vai reviver isso. E cria um sentimento dentro disso. E aí você propõe tudo isso nessa ação que você tá fazendo. Aí eu quero Olha a Falei com alegria, meus olha a amigos, alegria com que ele fala, gente. despretensioso, Que lindo. de tirar do meu pouco que eu tenho que eu ganho, eu digo, vou fazer. E não estou muito preocupado com como é que vai ser, o tamanho que vai ser, a projeção que vai ser. O problema é acontecer e que as pessoas participem disso. Perfeito. E olha que massa. Hoje, Sexta-feira Santa, É. e você aqui falando sobre esse projeto. Coisa boa. Que massa. Domingo, né? Domingo de Páscoa, a gente se reúne com os meninos, a garotada, muito em cima da hora, porque eu tenho uma preocupação de, divulgar antes, a gente não ter o volume para Sim, atender. sim. E eu não quero que as crianças fiquem olhando. Eu quero que elas participem. Porque eu quero fazer isso na praça lá do meu bairro, que é nova, que a gente ajudou a construir, para que as pessoas saibam que existe uma praça ali. Mas você colocou nas redes, caso alguém queira contribuir. Como é que Cada você... pessoa contribui. Mas você falou, muito em cima da hora. Você é influencer. A campanha está Você é rolando. bombado. Mas o dia, a hora, o local, como vai acontecer, entendi. é uma coisa que vai acontecer. Que As ninguém pessoas- sabe. Não, vai acontecer no domingo. Sim, hora que não é Mas estabelecida. o meu medo de convocar é justamente ter as crianças que fiquem olhando. A ideia é que as crianças não fiquem olhando, que elas participem de alguma forma. A gente viu essa ação Que não e a esteja gente... lá pelo chocolate, né? É, sim, Mas sim, pela sim, partilha. sim. Pela Páscoa, né? É. Pela Pelo Páscoa. domingo de Páscoa. A gente viu essa ação e a gente, assim, achou sensacional. Eu e a Anny, a gente também compartilha do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. E a gente também não tem muito. É. Mas a gente Verdade. tem alguma coisa, né, Anny? Você vai tirar a cartola aí? É a nossa contribuição. Que lindo, que É a lindo. contribuição Obrigado. singela do Pode Do Viral, Pode para que a Viral. gente Isso mesmo. consiga fazer o social, sabe, Rafa? Trazer, participar desses momentos. Isso daí é insignificante, talvez a quantidade não diga Não, nada. insignificante. Verdade. Mas um montante, né? Se todo mundo todo mundo fizer fizer um um pouquinho, a gente chega lá. Eu até chego até a me emocionar com É. isso, porque a gente tem a certeza de que as pessoas estão vendo a gente. Que tem alguém observando Tá a vendo? gente. E não tem como a gente chegar num espaço sem modificar a vida de alguém, pô. Não dá, não custa nada. Uma caixa de chocolate, talvez, R$9. R$9 a gente não Verdade. compra nem gosta de tomar cerveja, não compra nem uma cerveja. Verdade. verdade. Mas para aquela criança, naquele momento, porque criança é criança. Criança é criança. Eu comecei a fazer festa com 9 anos de idade no meu bairro e tem pessoas que me conhecem desde aquela época.
Tem um amigo meu que ele trabalha comigo no trabalho, que eu nem sabia que estava trabalhando lá. Ele falou, pô, velho, só você pra fazer essas coisas. Eu me lembro quando você fazia isso. Isso é muito gratificante. E eu acho que também, voltando para nossa pauta, a gente pode usar a rede para isso. Perfeito. Era essa pergunta que eu ia te fazer, inclusive, eu tinha até anotado aqui essa pergunta. Você acredita que os grandes influenciadores, principalmente esses que têm conexão com muitas pessoas, com muitas marcas, você acredita que eles deviam trabalhar mais o social na rede social? Olha, eu sinceramente, vou dizer uma coisa a você, não acho que ninguém deve nada. Não seria Na uma boa, obrigação. Não deve nada. Eu acho que tem que, você tem que fazer. O que me chateia muitas vezes, o que não deveria ser ponto de julgador, é que as pessoas que vendem coisas que não são para elas. O que não é que não são, deixa eu corrigir. Coisas que não têm a ver com elas. Sim. E isso é muito sério. Eu acho muito sério. Porque, por exemplo, eu sei que a publicidade vende coisas e tá ali para persuadir as pessoas a comprarem as coisas e fazer aquelas coisas. Mas você está sendo pago para aquilo, mas você pode imprimir uma outra verdade daquilo que você está Tem que ter vendendo. responsabilidade social, Sim, né? ter responsabilidade Sim. social. É uma prerrogativa minha. Não quero dizer que eu tenho que fazer, Perfeito. que tem que ter. Tem que ser a verdade do cara. Se ele acha que tem que fazer, massa. Se ele acha que não tem que fazer, beleza. Agora, eu imprimo uma coisa nas redes sociais que é o que eu faço. E por muitas vezes me julgo por estar fazendo isso. Porque a gente está vivendo um clima de que as pessoas acreditam nas pessoas. Que tem que mostrar resultado, que tem que mostrar, sabe? É verdade. Mas é aquela coisa, como a gente estava falando, eu ia falar dessa coisa do crescimento. Antigamente a gente comprava semente, eu sempre gosto de dar esse exemplo, para plantar e ver a planta germinar. Hoje a gente quer comprar a planta pronta. É verdade. É verdade. E você não sabe. E essa planta pronta, ela morre. Mas sabe por que ela morre? Porque você não sabe como ela Não germinou. aprendeu a cuidar da Exatamente. planta. Né? Tem um ditado que fala que quem dorme com o olho do outro não acorda na hora que quer. Perfeito. Né? Quem dorme com o olho do outro não acorda na hora que Verdade. quer. Você né? tem uns ditados de manhã da É, porra, e viu, minha velho? avó e minha Porra, velha. Eu não queria trazer pra rede social, devia trazer, né? Devia, discutir pega sobre muito, isso. isso pega Quem Devia. muito. dorme com o olho do outro, minha mãe e minha avó falavam muito sobre isso. E é isso. Quando você sabe de onde você vem, você não tem medo de voltar, pô. Eu já sei onde eu vim. Não tenho medo de retornar para aquilo que eu já fui. Foi uma das coisas que eu fiquei pensando, de, pô, eu já sei qual que é que eu tenho que percorrer. Eu tenho que definir o que é que eu quero dessa vez. Porque eu já percorri por vários caminhos, sei o que deu certo e o que não deu certo. O que foi bom e o que foi ruim. O que é legal e o que não é. Tem um mapeamento E todo. esse mapeamento que me levou a fazer essas coisas. Por exemplo, essa coisa de João Jorge, que está muito vinculado comigo, porque eu sou do Lodum, eu sou conselheiro do Lodum e convivi lá. Era o seguinte. Primeiro tinha inquietação minha que as pessoas só conhecem o Lodum por causa da banda percussiva. E é muito para além disso. Perfeito. Para além disso. Tinha inquietação muito grande com a gente. Maravilhoso. Segundo que o João Jorge foi nomeado para a Fundação Palmares e colocavam o João Jorge como presidente do Lodum. Não minimizando o fato de ele ser presidente do Lodum, mas não é só isso. Que aí é o compromisso social que você tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou militante da causa racial. Me incomoda muito. Quando chega uma pessoa de pele bastante clara, como fala meu amigo Sullivan Bispo, a pessoa dá o currículo da pessoa todo. Fulano, graduado, pós-graduado, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí a pessoa fala, presidente do Lodum assumirá a Fundação Palmares. Não é só presidente do Lodum. Não é só. É um mestre em direito público. É um cara que foi uma pessoa membro da Constituição da Bahia. É um cara que tem 2 livros publicados. Que foi diretor foi conselheiro da UBC. Tem um monte de coisa. Você pode falar uma infinidade do João Jorge. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele no Bahia da Gente e ele é de uma inteligência, Anne. Sabe? É brutal. João Jorge é uma das pessoas que disse lá em 87 que o Egito era negro e as pessoas deram risada da cara dele. E 30 anos depois ele levou a mesma banda que cantou Faraó pro Egito. Então tem um reconhecimento, para além disso, de que a gente pode enumerar as questões. E bem assim são outras coisas. Bem assim é a cultura da Bahia. Por exemplo, agora o último vídeo que eu fiz ontem, inclusive, essa semana, foi falando sobre a música de Luiz Caldas. Eu vi a Queria treta. ser uma beira para mostrar bombando, todo mundo tá né? cantando. Acha, Ninguém amor. E, esqueceu essa de galera, mim. e a galera tá aí, os meninos estão publicando, cantando, como se fosse novidade. É uma Uhum. música que tem 30 anos. Tem Eu toda tenho um história. amigo músico que ele partilhou exatamente isso, né? Ele dá aula de música para crianças, em escolas mesmo, só que aula de músicas para crianças. E aí ele chegou empolgadíssimo da escola e aí compartilhou com a gente nas redes sociais que
A galera chegou lá fazendo a dancinha do Haja Amor. E aquilo pra ele foi um êxtase. Por quê? Hoje a gente tem que lidar com as dancinhas novas e com o repertório novo. Nada contra o repertório novo, mas existem várias músicas que não dá pra ouvir, muito menos criança. Porque é uma junção de coisas asquerosas. Que foi, hoje em dia tem muita música que é feita pra dancinha de TikTok. E apenas, né? Antes fosse somente isso, dancinha de TikTok. Tem coisa muito pior. Tem por aí. coisa pesada. E a gente tá tendo que lidar com isso porque tá goela abaixo. E ele sempre reclamou muito disso, dessa referência musical, que ele dizia, meu Deus, eu levo as coisas para as crianças não entendem o que é que eu tô levando. Então, quando as crianças chegaram para ele e trouxeram a dancinha do TikTok só com o Haja Amor, ele ficou emocionadíssimo. E o poder que a rede social tem nisso, né? Porque, assim, o professor tá falando na sala de aula todos os dias e não dá tanta importância, mas quando a criança vê na rede social, que vê que tá viralizando, que tá todo mundo fazendo, que tá todo mundo dançando, ela tem uma relevância maior. Que louco. Vamos viralizar mais músicas boas. Por favor! O Faraó da pandemia. Faraó da pandemia. Exato! Faraó, música de 87. Exatamente. É a música mais tocada no carnaval até os dias atuais. Ninguém fala sobre isso. É verdade. Surgiu um festival novo aí, com o primeiro festival de cultura negra do Brasil. Vou falar o nome. Femadum faz isso desde 87. Ou de primórdio, esse festival, as pessoas não sabem. Então, voltando, o que é que eu tenho feito? Tenho trazido essa leitura com a pauta atual, que é a música Haja Amor, e fazendo o contraponto de onde ela veio, como ela surgiu e como ela imprimiu. Eu já vinha fazendo isso antes, mas agora tem um público que quer ver isso. Legal. Estourou essa coisa de João Jorge. E no mesmo nicho, que eu vi todo mundo falando de política e tal, Margarete voltou no Festival de Verão e cantou como ministra. Nesse mesmo Festival de Verão, Margarete gravou o primeiro DVD. Depois a Margarete comemorou 20 anos de carreira e depois volta como ministra. Uma mulher que tem uma trajetória incrível na música, na cultura, na popularidade. Tem discussão. E se tornou ministra. Foi Perfeito. a música, foi a arte. E as pessoas não sabem disso. Só colocaram, botaram uma cantora no ministério. E eu poderia enumerar outros. Então, a pauta política era Margarete no ministério, né? Da cultura. Mas eu vi um feeling pro meu assunto. Perfeito. Então eu tô na pauta do dia com o meu olhar. Perfeito. Trazendo a historinha daquilo ali. E é um desafio incrível fazer isso em 1 minuto. E Rafa, Imagina. tem uma coisa muito legal aí nisso tudo, porque assim, ó, beleza, as pessoas não conhecem, mas tem um contraponto também. A gente, as pessoas mais antigas, né, eu me coloco nessa situação, assim, porque eu vim aprendendo, talvez eu tenha evoluído junto com o digital, porque eu sou da área do digital, mas é muito difícil você acompanhar 100%. Algumas empresas, elas ficaram para trás, então não aprenderam a comunicar da forma que efetivamente dá certo. Sim. O que é que você traz? Você traz a história, por exemplo, do Olodum, né? A parte mais cultural mesmo, mais histórica, raiz, de uma forma muito leve, muito gostosa. É muito gostoso ouvir você falando do outro, sabe? Tipo, com essa referência da música, de Margarete, das histórias que você conta de uma forma mais embasada Sim. e leve. E dá pra ser engraçado, dá pra ser Dá legal, pra dá pra ser, sabe? Porque tem o poder de entrega. Essa é a diferença de quem cresce rapidamente com... Porque você se perde, a gente pode enumerar várias pessoas, influenciadores, e começaram com tão perdido. Sim. Estão fazendo qualquer coisa. A gente que é de comunicação sabe que chega um momento que isso vai acabar. Sim. Exatamente. Ele tem... Essa coisa vazia, por exemplo. Não Um cara que existe, tem um não rosto tem, crachado, massa. Mas esse cara que não tem preocupação com gênero, com raça, com idade, com faixa etária, com público que ele fala. É tudo muito engraçado, mas minha empresa não cabe nesse espaço. É perecível. Exato. Entendeu? Não é um Tudo é muito discurso que se engraçado. sustenta, né? É muito massa. Todo mundo dá risada. Mas você vai encaixar a sua empresa, de advocacia, a sua clínica com esse pessoal, só porque ele é famoso. E tem muita gente que cai nessa onda. Tá, tem muita marca fazendo errado. Cai nessa onda. É Nessa onda. verdade. O que é que se encaixa pra mim? O que é que eu quero, pra quem eu quero comunicar? Porque é aquela cadeia produtiva de coisas que vocês querem dialogar. Perfeito. Essa possibilidade abriu várias possibilidades de dialogar sobre várias coisas. Então, outra coisa que eu aprendi nessa mentoria, com essa ideia, que é melhor você não postar do que postar qualquer coisa.
Tem que fazer sentido pra você. Perfeito. Eu fico muito Assina orgulhosa embaixo. desse Assina aluno, hein? embaixo. É angustiante. Outra coisa, é angustiante você ver a pessoa crescer abruptamente e não ser aquela coisa, mas você está construindo uma base sólida, um histórico, Perfeito. de onde você vem e muitas coisas que você não ia comunicar. O que é que eu faço? Tem muita coisa que eu deixei no perfil velho que não deu certo lá. A exemplo que eu comecei a ver essa semana que deu super certo foi que eu brincando e falando na pandemia, na época, no TBT, falando sobre as pessoas que pediam água na porta da gente, que não pede mais. É verdade. Eu fiz isso lá atrás. Mas não estava errado o meu produto. Eu só não tinha um público específico Sim, para aquilo. Exatamente. Verdade. Olhe bem pra isso. Ele usou o mesmo público do perfil antigo que não estava entregando, botou nesse. E funcionou. Funcionou. Como muitas vezes teve. Então, aquilo ali é uma pesquisa diária. É um pensamento diário. É um tempo e uma atenção. Você já sabe o que funciona. Sim. Você já sabe como é que. Você tem um manejo, você conhece aquele ambiente que você vive. Você tem uma entrega para um público que participa. Agora é preciso melhorar, preciso. Preciso perder esse medo de interagir com as pessoas, de perguntar para as pessoas. De esquecer aquele número que está ali embaixo, Sim. aquela entrega. Porque aquilo ali é um vilão. É um vilão aquilo ali, sabe? É um vilão seu. É. Não é sobre quantidade nesse momento, é sobre a quem entrega se tem resultado. Perfeito. Perfeito. Tem resultado, por exemplo, eu vim aqui no podcast, o chocolate está aqui, Perfeito. sabe? Então tem Tem resultado. resultado. Tem resultado? Tem resultado. Tem É, sabe? essencialmente, principalmente porque você coloca a sua verdade ali É. no seu perfil todos os dias. Independente se você tá falando pro seu nicho, independente se você tá falando do seu dia a dia, o dia que você acorda no domingo pra tomar café na rua, você tá colocando a sua verdade ali. E é isso que a gente fala todos os dias. Pelo menos eu falo isso pros meus clientes todos os dias. Vocês precisam colocar a verdade de vocês. Não adianta se você tomar um suco num copo de extrato de tomate, no dia que você for gravar, você pegar a sua taça bonita e colocar lá. Fala do seu dia a dia, né? Fala da sua Tem que rotina. dizer às pessoas as coisas, pô. Olha, fulano, você me convidou, mas não vai rolar, pô. Na boa, sabe? Porque eu não vou fazer entrega pra você. Quer Perfeito. fazer uma Perfeito. testa? Quer fazer um teste? Vou postar aqui pra você ver. Não vai dar resultado. Perfeito. Não vai. Perfeito. Não vai dar resultado. Talvez tenha mais resultado se eu pegar no meu perfil, do meu WhatsApp e postar, porque é localizado as pessoas Sim. que estão ali, regionalizado, do que na minha rede social. E acabou. Que não E adianta. ter essa percepção, né, Rafa? Não adianta, por exemplo, imagina, por exemplo, eu sou uma pessoa, quando eu uso protetor solar, eu fico sacaneando, dizendo, rapaz, a pessoa que tá usando protetor solar fingindo normalidade, todo mundo é risada e brinca. Mas não adianta todo dia estar falando sobre uma coisa que eu não faço. Uhum. Eu não entrego isso. Exatamente. Se eu botar lá, vida saudável, vida fitness, alimentação, é melhor, eu prefiro não se dar vontade. Eu tô indo treinar agora, porque eu não gosto de treinar. Perfeito. Mas tô indo, as pessoas se identificam aqui. Exatamente. Realmente o que você É o que é, sabe? exatamente. Uma coisa é você adorar ir treinar e postar. Uhum. Tô indo pra minha terapia. Ok, mas se você Exatamente. gosta, você faz. Eu Agora, amo bastidor, eu sou uma pessoa do bastidor. Eu gosto de filmar o bastidor. E Acho que bastidor todo dá tão mundo certo, tem né? que saber o bastidor. Rapaz, eu fui pro Egito, a prova da fofoca, eu fui pro Egito com o Lodum. Eu nunca vi meu Instagram bombar tanto. Todo mundo queria saber que diabo eu tava fazendo no Egito. E eu dei risada, me diverti, brinquei, foi a melhor fase. As pessoas Perfeito. queriam saber isso. E aí vem a coisa do Mechan. No meio daquilo você... sim, Você tem É. vídeo legal, eu comprei isso aqui, esse copo aqui é lindo, gosto desse copo, não sei o que, não sei o que. Vamos ver quanto é. Ah, não tem condições não. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu acho que é esse hábito de influenciar, sabe? As pessoas, aquela tipo, colocou camisa bonita, comprei em tal lugar. É isso que as pessoas querem saber, Exato. Perfeito. sabe? E é nesse caminho que eu tenho mexido na rede social. Agora, tem algumas coisas que a gente se policia. Tem o síndrome do impostor? Tem. Acha que não entrega? Tem. Tem. Mas saber onde você quer chegar é muito importante. E não é uma coisa fácil. Não é. Empreendedor Rola não uma tem crise jeito. de Não é. identidade Não, antes, né? Antes. Rola. Rola. O empreendedor começa a vender calcinha. Aí depois vai pra cueca. Depois tá em calça jeans. Daqui a pouco nem se consolidou na É calcinha. verdade. Era querendo vender carro. Verdade. Vira uma mercearia. Verdade. O cara tá vendendo calcinha na estante, tá vendendo água. Tá vendendo com minha cabeça aqui é o quê? Quem nunca viu? Quem nunca viu? Quem nunca entrou numa lojinha que vende tudo que... Tudo. Assim, menos que Aquela- imagina, você acha A lá. sensação que eu tenho, ele quer ir pra onde? Era essa sensação que eu tinha no meu perfil. Sabe? Então, aí tô postando aqui, não tô nem afim de postar, mas tô querendo conversar com vocês. Você se sente assim também? Uhum. Acabou, já foi. E dá resultado. É.
O melhor Você é que dá prova resultado. viva. Eu sou prova Exatamente. viva. Você é prova viva. Olha, gente, tava sumido, eu não tava muito bem, vocês estão muito bem, estou fazendo terapia e vai discorrendo. E aí Lá vai. vem a papo agora de terapia de Você novo. faz terapia, Rafa? Rapaz, eu procrastino a terapia. Mas Mas faz. É que esse é um É, tema faz. sensível aqui pra gente. É. Por quê? Porque uma faz e a outra não faz. Aí, Eu não posso beber essa água? Pode, olha, por favor. Magali teve aqui na semana passada e falou: Você faz terapia, Anne? Faço, eu também faço. E você não disse, não faço. As duas, assim, ó. Como Sabe? assim, O Fernanda? que é que você tem contra a psicologia? Eu disse, nada, gente, calma. Eu só não. Ainda. Terapia é vendo? vida. É, todo É mundo incrível. fala, não tenham dúvidas disso. É incrível, incrível. E olha que eu sou uma das pessoas que mais critiquei tudo isso. Todos Critiquei tudo nós. Acho que ninguém se aceitava de início assim, não, eu preciso de terapia. É difícil você dizer assim, eu preciso de terapia. isso. E com todo respeito às pessoas, em modo geral, tem muita coisa que a gente subestima que é muito bacana. É muito bacana. É verdade. É muito bacana. Você caminha, Fernanda sabe disso, eu falo sempre com ela. A gente caminha espaço, a gente olha pra trás e fala, puta que pariu, como é que eu fazia isso? Uhum. Como é que eu cheguei Sim, aí? antes de saber Eu disso, me né? pergunto hoje, como é que com 9 anos de idade eu mobilizava meu bairro todo pra fazer uma festa, É mobilizava o pai e isso, a é mãe, legal. o poder da influência. É influência. É, Isso é influência. sim. Como é que você consegue ter trâmite e maneja Magali? Pô, Magali é maravilhosa. E é importante você trazer isso, sabe, Rafa? Porque o que é que eu noto? Você influencia desde os 9 anos. O vizinho, o pai do Irmão. amigo, o irmão, E esse é o poder da os influência. amigos. E isso não estava no digital. A gente faz coisas hoje no digital que a gente sempre fez no offline, sempre deu muito certo. E a gente não estava olhando para os números, a quantidade das pessoas que nós estávamos influenciando ali. Perfeito. E outra, E nas redes sociais, a gente tem um mau hábito de achar que se você não influencia 10 mil pessoas para cima, você não está influenciando ninguém. Não. E é errado isso. Essa conta não bate. Se você consegue mobilizar 100 pessoas, você está influenciando aquelas 100 pessoas. Então, é importante, inclusive, você saber sobre o que você está influenciando. Porque você influencia positivamente e negativamente. E aquela coisa que tem aquela banquinha lá da mentoria, o que é constituir autoridade? É ser autêntico. Exatamente. Não adianta você querer vender areia no deserto. Todo mundo sabe que tem aquela areia no deserto, mas às vezes é bom você falar que a sua areia é uma areia diferenciada. É E verdade. outra coisa, as pessoas que estão ao seu redor, sabem o que é que você faz? Você tem coragem de dizer que fulano vende tal coisa, mas você não fala o que você vende. Primeiro hábito da coisa da comunicação, as pessoas que estão ao seu redor. Liga a sua casa, você quantos irmãos você, seus irmãos, sabem que você vende água? É verdade. Verdade. Tá querendo Seus falar pro irmãos, mundo e não tá falando não para o precisa- seu seu núcleo. Seu vizinho Exatamente. sabe se você vende água? O seu vizinho não sabe. Seu vizinho sabe que você tem um podcast? Ele não fala dele que ele não fala com você. Vizinho, ó, bom dia, eu tô com um podcast aí. Exatamente. Aquele cara é o seu maior potencial Vizinho. que tem. Vizinho, por favor, agora nesse momento. Isso aqui mesmo é potente, pô. Potente, as mulheres que se reuniram para fazer conversar com pessoas. É um desafio, Não vá achar que isso vai dar resultado amanhã, não vai. Mas quando der resultado, irmã, leve fé. Pra Vai ser gente, top. Rafa, na verdade, já está dando Já resultado. está. E a gente não tá falando sobre números, a gente tá falando sobre Exato, conexão com pessoas. exatamente. Sabe? A proposta minha e de Anne é claro que é muito bom ter números. É claro que é muito bom ter um case de sucesso. É claro que é muito bom você conseguir vender o seu produto. No caso da gente, pode virar para outras marcas. Sim. Virem fazer que nem a Via Óculos. Colocar a marca de vocês aqui dentro. Mas antes disso tudo, quando a gente sentou para fazer o projeto, é sobre o que é que a gente quer passar. Sabe o nicho que a gente está conversando, o propósito, a autoridade? O que é que a gente quer passar com o Pode Viral para as pessoas? A gente quer que as pessoas conheçam vocês da forma que vocês não conseguem passar na rede social, que vocês, na verdade, nem querem passar na rede social. Bastidor. O que acontece por trás daquilo? Porque é muito legal você acompanhar influencers e ver aqueles números todos acontecendo, ver marcas contratando, só que você não sabe o perrengue Uhum. que a pessoa passa para poder estar ali. É.
sabe? Eu tinha muito essa indagação, né, na minha cabeça. Poxa, eu comecei a seguir Rafael agora. Eu consigo acompanhar Rafael ali 2 semanas, um mês. Mas eu tô vendo um recorte da vida de Rafael, né? Mas eu não sei qual foi o caminho que Rafael traçou pra chegar até aqui. Eu não sei quem foi o menino Rafael, o adolescente Rafael. Porque você tá me dizendo aqui agora que com 9 anos você já influenciava pessoas, né? Mas você não fala normalmente isso na sua rede social todo dia. Então a pessoa que tá do outro lado, que começa a te seguir hoje, ela não sabe dessa sua história de vida. Então, o Pode Viral é muito isso, trazer um pouquinho desses bastidores da sua história de vida, né? Para que as pessoas conheçam o influenciador lá da trajetória dele mesmo, para saber como é que foi que ele chegou até o momento que ele está hoje. Eu recebi aqui uma mensagem rapidinho Tiago, de né? Tiago. Gente, é a terceira pessoa, juro por Deus. Ó, me fez ali um sinal, aí lá vai eu olhar o celular. É porque na rede social você é um personagem. Confere, Rafael. É um personagem ou não? É um recorte 1%? Não sei se na rede social eu sou um personagem, não. Eu só acho que é um recorte da minha vida. Tem muita gente Mas que eu existem conheço pessoas que realmente Existem são pessoas que são personagens. personagens. Existe. E eu né? conheço Muito, inúmeras pessoas que são muito. personagens, que são super simpáticas. E é aquela coisa do que. É o que eu falo, eu não julgo. Mas não é a minha. Sim. Não é a minha. Sabe? Eu sou uma pessoa, tipo da pessoa que a pessoa fala, rapaz, essa pessoa comigo não viu, rapaz, eu tenho esse péssimo hábito de não ver as pessoas mesmo. E por que você não falou comigo? E a vida que segue. É isso, é isso. Ou então, quando você vem falar, pô, velho, eu passei com você e fiquei com vergonha. Por que você ficou com vergonha? Perdeu a oportunidade de falar comigo porque... Mas tem gente que encara essa pessoa mesmo, Sim. que é popstar, que não fala. Massa, legal, mas não é a minha. Isso traz felicidade, gente? Porque Talvez traga. será? Não sei. Enquanto eu estiver feliz, sentada nessa cadeira aqui, dando risada e conversando sobre vida, sobre pessoas, eu tô Exatamente. feliz. Apresentando a vida de influencers que a gente nem imagina, assim, qual perrengue que passa ali, sabe? O que é que Olha, acontece por trás das câmeras, É né? melhor você não esperar que as pessoas não cheguem nesse lugar que as pessoas chegam. É muito mais fácil, né, É muito Rafa? mais fácil. É muito mais É fácil. muito mais fácil, porque é o compromisso, o comprometimento, é o que você. É aquela coisa de viver aquele mundo que não lhe cabe. De assumir quem é você, saber quem você é. E saber quem você é não é uma tarefa fácil, não Verdade. interessa onde. Entendeu? A internet é um ambiente que ele é muito perigoso. Tem que ter muito cuidado com ela, porque ela, ao mesmo tempo que ela pode levar, ela derruba. A gente pode ver um bocado de geração de crise aí. Né? Eu acho que a pandemia, ela mostrou muito às pessoas quem elas realmente são. Porque elas estiveram encontradas com o seu eu todos os dias. E não dava pra estar na internet mostrando. Né? Exatamente. Não Praia, dava pra ir pra os rua. frutos, Verdade, verdade. os shoppings, as festas. Era você e você. Teve que Como é que gourmetizar. lida com você, Verdade. com a sua realidade, com a sua casa, com a sua verdade, né? Como é que isso vai vender? Como é que isso vai trair? Perfeito. Como é que é o ambiente? Não é sobre o que eu vou ser, é sobre o que eu tenho agora. Tem outra coisa que eu aprendi também nesse processo. Uhum. Às vezes não dá pra fazer a melhor vida. Às vezes Sim. não dá pra fazer a melhor card. Só faça. Mas faça. Exatamente. Às vezes o vídeo que você gravou não ficou tão bom, mas É. pra você não tá, mas pro seu Veja seguidor aí tá. quanta coisa viralizou de coisa que não deu Não certo. Exatamente. Né? Quantas máscaras caíram? Quantas máscaras, pessoas que se conheceram, Verdade. além da máscara da pandemia, vão ter que se esconder. E aí, é muita coisa, pô. E é experimentação. Quem sabe aproveitar o caos se dá bem o tempo todo. É verdade. A dica da noite aqui sobre o conteúdo, né? A gente pode ficar aqui várias horas dando dicas de Muito. conteúdo, mas, por exemplo, um conteúdo que não deu certo em foto, em card, estático, pega aquele mesmo conteúdo e grave um vídeo, porque o Uhum. comportamento é diferente. Uhum. É. Ou vice-versa. Um vídeo que não deu certo, pega ele e traz para o conteúdo de estático, Sim. faz um carrossel, porque é teste. Sim, rede social É teste, sabe? Não só para empresas, influencers também. E o Sim. óbvio, eu tenho que falar, o óbvio Bater nessa velho, é tecla. massa, velho. É massa. O óbvio É precisa ser muito dito, massa, né, Rafa? Precisa, pô. E dá resultado. Porque as pessoas se encontram naquele mesmo lugar que você. Né? Eu queria mostrar que era perfeita, mas não rola. E é isso. Vira que segue, vamos embora. Perfeito. Né? Tem muita gente fazendo dancinha que não sabe dançar. Eu faço com humor, porque eu quero fazer um vídeo que minha filha mandou. Massa. E rola. Massa. E rola. Eu acho que não é saber, é aquela coisa, saber o que você quer alcançar, né? Se deu resultado, trouxe pessoas, bacana. Se deu um mini pessoas, bacana. Mas como é que tá essa conexão com essas pessoas, né? Olha, eu fiz isso aqui, arrecadou X coisas, eu fiz isso aqui, deu tal resultado. 3 pessoas se inscreveram, 2 pessoas se inscreveram, 1 pessoa se inscreveu, 1 pessoa comentou. E a interação, as pessoas esperam. Sim. Sim.
É verdade. Se uma pessoa comentou, vai lá e dê um essa pessoa, retorno. traga essa pessoa, conversa com essa pessoa, diga o que ela acha, responda a ela. Diga a ela, estava muito ocupado, não pude lhe responder naquele momento, como é que eu posso lhe ajudar? Influencia essa Várias pessoa. dicas, hein, gente? Influencia essa pessoa. Exatamente. Quer uma coisa, por exemplo, eu sou apaixonado por atendimento de qualidade. De verdade. Se a meta dele eu falando, eu nem sabia quanto é o preço. Perfeito. Hoje pela manhã eu tava procurando um lugar pra fazer a barba, pra vir fazer alinhado, né? Oh. Pelo menos fazer a barba. E aí eu tive um problema. Eu não encontro barbeiros que saiam às 7 horas da manhã. E eu falei na minha rede social, poxa, eu tenho uma dificuldade. Eu sou uma pessoa muito matinal e nem encontro barbeiro às 7 horas da manhã. Cheguei num lugar e fui muito bem atendido. O preço foi um pouco além do valor, mas o que a pessoa me atendeu, nem questionei, fui lá, paguei e saí. Perfeito. É o atendimento. Perfeito. Às vezes a pessoa não vai comprar agora, mas ela vai indicar alguém. Com E certeza. quem vende tem que ter a paciência de entender que o cliente não é para agora, pode ser para depois. Perfeito. Ele precisa voltar. Ele precisa de acompanhamento. Eu fui na loja um dia comprar um sapato e não tinha um sapato. Rapaz, você pode me dar seu número? Me deu o número. E aí, depois de alguns dias, ele falou, olha, o sapato, número tal, cor tal que você pediu, já está Chegou. aqui na loja. Eu nem queria mais o sapato, eu me sinto a obrigação de voltar lá, Sim. me lembrar quem foi o vendedor, de ver aqui, sabe? É Perfeito. legal, velho. Isso é ótimo. E fica um recado, assim, para as marcas, né? Não adianta a gente fazer um excelente trabalho na rede social de divulgação. Se a gente não tiver um bom atendimento por trás de venda, de pós-venda, não funciona. Não funciona. Marketing não é só venda, tá, gente? Marketing não é venda direta. Atendimento, assim como o Rafa tá falando aqui, é essencial. E nem foi Perfeito. nem só aquele marketing 3.0, saúde, ambiente, não sei o que, agora negócio bonito. Agora já tá no flores, 5.0, esquece. 5.0, não sei o que, e pererê, e atendimento é uma merda. Perfeito. É, e o pós-venda também, a Anny falou uma coisa muito boa, né? O pós-venda também é uma merda. Tem uma galera aí que vem negócio de purificador de água, que pessoal, menino, o pessoal monitora tudo da sua vida. No mês certo, você comprou o primeiro, no dia todo, meu Deus, o que você não tá sabendo da minha vida, dentro da minha casa? Eu só queria purificar a porra da água. É a mesma coisa, é que nem no monitoramento. É verdade. A rede social. É porque a gente não tem um hábito de organizar as coisas, né? Planejar as Uhum. coisas. A gente é muita gente. A gente é muita O gente. negócio é A organizado, gente não vem fala não. A gente, de Oxi. maneira generalizada. A grande maioria das pessoas, Tá né? vendo? Fale por você, meu filho. A grande maioria das pessoas, né? Mas quando você organiza, velho, você vê que tem um fluxo, É outra onda. tem uma periodicidade, é outra coisa. É outra onda, o Você vê resultado as pessoas muda. ali cobrando, né? Por que não postou negócio de domingo? Cadê O café Foi vai malhar hoje? Não. É. Cadê você hoje? É Não tomou café, verdade. não? Verdade. Aí você vê. esse domingo que não tomou Aí café? você mensura o público, as pessoas. Quem tá te acompanhando. É. Você começa a ver. E essas pessoas que lhe perguntaram, tem que ser a pessoa que tem que ter atenção. Bom dia, fulano. Hoje, bom dia especial é pra fulano, que sempre me pergunta do café. Tô aqui, viu, Cigrano? Marca a pessoa. Perfeito. Recado tá dado, viu, gente? Negro ativista, conselheiro do Olodum, estourado nas redes sociais. E as Comunicador. marcas estão perdendo a oportunidade. Vão ganhar agora. Vão ganhar agora, vão ganhar Daqui pode agora. virar, vai virar. Vão ganhar agora. Rafa, você sabe que eu sou sua fã. Eu falei aqui no começo que tem a corrupção afetiva e tem Tem. mesmo. Você é um irmão pra mim. Vou fazer o cuscuz. Eu sei, tô devendo cuscuz, a parte do cuscuz. Então, pra mim é uma alegria ter Alegria você minha, aqui. né? Eu acredito que Anny te conhecendo hoje. Eu já virei virou fã né? também. Muito feliz de te conhecer assim mais a fundo, profundamente, fora da rede social também. E muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? Ter feito aqui esse segundo episódio. É muito importante pra gente. Essas pessoas que estão aceitando, né? Que estão abraçando o Pod Viral. Né? É importantíssimo ter você aqui nessa mesa hoje. É importante pra mim estar aqui, acompanhar a Fernanda. Você tá amiga de Fernanda, é minha amiga, tem que puxar saco. A gente tem uma história de vida muito legal. Então acho que a gente pode Ninguém solta a mão de contar. ninguém. Não. A gente vem de um lugar de muita luta para chegar onde chegou. E a gente chega num lugar e vê os nossos amigos nossos alcançando o projeto. É como se fosse nosso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Perfeito. Abraçar os projetos das pessoas, de valorizar, divulgar. Não precisa ter 100 pessoas, não. 2, 3, 4 pessoas indicar, participar, tomar conta daquilo. Porque a gente vem de um lugar que é difícil para todo mundo chegar em qualquer lugar.
E dificuldade não se mede dificuldade só por questão financeira ou questão de... Não é. Cada um tem sua dificuldade. Sim. Talvez tenha alguém que esteja me assistindo que tenha dificuldade de falar. Sim. Talvez tenha gente que esteja assistindo que tenha dificuldade de interagir. Talvez tenha gente que esteja me assistindo que tenha dificuldade de sair na foto, o problema de autoestima ou de baixa estima. Verdade. Então, é um ambiente que as pessoas precisam dessa afetividade para além de só postar uma foto. Mas às vezes um incentivo, né? É isso. Eu acho que isso aqui é muito massa, acho que vai dar muito certo. Espero muito que outras pessoas venham, que conheçam, que vocês entendam a verdade de vocês e botam pra tocar essa zorra aí, se jogar na Bahia. E se precisar de mim, pode contar comigo pra divulgar. Fazer o que eu posso Maravilha. aí, trazer as pessoas. A mentora libera. Oxi, Postar lá na rede. claro! Pode postar. Seguir Use e abusa. Pode virar o podcast do momento. Porque fala da nossa realidade. Tira a fala da gente. mãozinha do queixo, Podcast. agora faz a propaganda. Pode virar, é o podcast do momento que fala da sua realidade, da sua verdade. Você fica muito à vontade, se joga na Bahia e é isso. Quem não vem, quem tá perdendo é quem não vem. Pegou o recorte aí, né, Anne? Pegou aí, né, Thiago? Tem um corte, tem um corte. Tem um corte. Rafa, foi um prazer ter você aqui. Prazer. Nem passou, que eu nem senti, não sei. É verdade. Estaremos aqui o resto do dia. Se Thiago não apertasse a nossa mente, ficar falando, ó, Thiago tal aperta a tempo, mente. tal tempo, tal tempo, a gente ia ficar aqui, né? Tipo, sem entender que era da publi. Não, eu E agradecer ao Thiago eu só também. vi o celular aqui. Agradecer ao Thiago também, que tá aqui trabalhando com a gente. Essas pessoas que fazem o trabalho pra gente, que muitas vezes é visibilizado, é importante. Obrigado, Thiago, também. Não, viu? Thiago é a nossa terceira pessoa. Thiago vai ser citado em todos os nossos programas. Talvez um dia a gente mostre quem é Thiago. Eu quero saber se as pessoas querem conhecer quem é Thiago. Bota Deixa aqui aí pra ver saber. se a gente Thiago vai vai ter que nem mostrar aquele Thiago. do Silvio Santos, rock, sombra, seu ratinho. Só vai ouvir a E voz. Thiago, ele tem sempre contribuído com a gente sacaneia ele, assim, mas ele tem sempre contribuído com a gente, ele manda as mensagens, assim como ele falou, né, do personagem, então ele tá ali ouvindo, então ele traz a contribuição dele, então, Thiago, a gente bom, sacaneia, mas você é foda. Sem falar que Thiago faz o melhor podcast da Bahia. É verdade. Thiago? Né? E qual é, Thiago? Fale alto aí pra sair. Vou dar o microfone pro Thiago. Qual é o podcast dele? Conjuntura atual? Pode virar. Não Ah. faça propaganda de outro podcast aqui dentro, não. Clima aqui pra Mas o gente poder... Conjuntura Atual é um podcast Não, Conjuntura de Atual, a política. gente tá sacaneando. A gente é da Conjuntura Atual, inclusive, se vocês puderem, vocês que estão aqui. É uma outra pegada, é política, mas os meninos são bons demais. São muito bons. São bons demais. Muito bons. É verdade. Mas Gente, eu perturbei mesmo porque Thiago faz vários podcasts aqui no estúdio. E aí eu faço ele se comprometer com a gente pra dizer que a gente faz o melhor podcast desse estúdio. e a dele que não fale que o melhor É. é o da gente. É? Gente, foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Sexta-feira que vem tem mais com um convidado novo. E é isso. Se jogue na Bahia. Opa, que maravilha. Tchau, 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 gente. Jogue na Bahia. Beijo. Beijo, beijo.